torcida que canta e vibra, vocês estão bem? Rapaziada, tá chegando a hora. É tranquilamente a semana mais importante do ano do Palmeiras. Vamos falar disso. Vamos falar do jogo do domingo também. E vamos falar do que vem por aí. Vamos falar um pouquinho de planejamento. Mas antes, quero pedir pra vocês: deixa o like, se inscreve no canal. Batemos 3 mil inscritos, hein? Vamos em busca dos 5. Mas a primeira meta é 4, então vamos de um em um, tá tranquilo. Mas quem puder, se inscreve aí, dá essa moral pra gente. Vamos começar falando pelo jogo de ontem. Palmeiras poupou todo mundo. Eu acho correto a atitude de poupar todo mundo, tá? Aí a gente vai falar, a gente vai entrar no mérito de quem a gente tem pro lugar de quem foi poupado. Eu acho que a gente tem que discutir isso. Eu lancei um vídeo semana passada falando, entrando no tema se era azar ou era falta de planejamento. Eu queria discorrer um pouquinho mais sobre isso, me aprofundar um pouco nesse tema. Porque sim, o Palmeiras foi no mercado. O Palmeiras se planejou no começo do ano, não dá pra negar isso. Eu acho que a gente tem que ser ponderado e saber reconhecer que o Palmeiras se planejou. Porém, em determinado momento, com o avançar do ano, com o avançar de algumas lesões, com a percepção de algumas saídas, de jogadores que não iam conseguir atuar esse ano como o Paulinho, faltou corrigir a rota. E aí também é um erro de planejamento. Porque se o planejamento foi bem feito lá no começo do ano, era necessário que o Palmeiras soubesse se virar com relação a isso, as dificuldades que ia ter. E o fato é esse: em um momento de dificuldade a gente tá faltando jogador pra gente. Mais um erro de planejamento beleza, o Palmeiras contratou bem pro ataque, trouxe algumas boas peças, mas existem posições que não tinham como errar, gente. O lateral esquerdo a gente fala desde o começo do ano que o Palmeiras precisa de um lateral esquerdo. O Richard Rios já era sabido e a gente só tem o Lucas Evangelista hoje. Beleza, trouxe o Lucas Evangelista, precisava de mais um. E aí entra a questão. Eu gostei de ver o Abel testar o Veiga como um segundo volante ontem para melhorar essa saída de bola em alguns jogos. Talvez até pensando se o jogo afunilar contra o Corinthians, se precisar de um time mais ofensivo, e de repente trazer o Rafael Veiga para esse time no segundo tempo e fazer uma saída com mais qualidade com ele e o Maurício, sabe? Eu gosto dos testes. O que eu não gosto é da gente entrar num jogo que era importante sim, não era mais importante do que o jogo de quarta-feira, mas é um jogo que era importante sim, com 6 garotos da base. Com 4 que subiram esse ano. Benedetti, Luigi, Thales e Alan. E aí não é diminuindo a qualidade desses jogadores não. Mas você não joga todo mundo de uma vez só na fogueira. Porque acontece o que aconteceu ontem. O Thales, como meia, não rendeu. O Alan, que é um jogador que eu gosto muito, já elogiei algumas vezes no canal, foi mal, errou um passe ontem. Num lugar que não podia, entregou, que acabou gerando o primeiro gol do Vitória. Então, assim, tem algumas coisas que realmente fogem do controle. Quando você perde de uma vez só Murilo e Fux, é realmente complicado, eu consigo entender você não ter reposição. Você ter que pensar bem, porque você vai poupar o gol, você não tem você não tem Murilo e Fux, é complicado. Eu consigo entender, aí beleza. O que eu não consigo entender é a gente não ter um substituto pro Piquerez, que é uma coisa que a gente sabe desde o ano passado que é um problema. O Richard Rios, a gente sabe desde o ano passado que está vindo proposta atrás de proposta. Se você pretende negociar, você já deveria ter feito esse movimento de contratar um volante. Então, assim, eu acho que tem posições que sim, fogem do controle. O Estevão, o Palmeiras se preparou. O Palmeiras trouxe o Paulinho e o Facundo, o Paulinho se machucou, o Palmeiras foi lá e trouxe o Sousa. Se já está rendendo, é outra coisa, tá? Ninguém pode reclamar que o Palmeiras não foi atrás do centroavante. Ele foi atrás, o Vitor Roque está aí. Se já está rendendo, aí já foge a questão do treinador e do planejamento da diretoria. Agora, posições como lateral esquerdo e como segundo volante são inaceitáveis a gente não ter essa reposição. Eu acho que a gente pode criticar sem ter que ser absurdamente corneta ou sem ser extremamente passapano. A gente pode fazer ponderações. Falando sobre o jogo de quarta-feira, rapaziada, não tem muito o que conversar, né? É ganhar ou ganhar, não tem conversa. O Palmeiras tem que passar pelo Corinthians. É o jogo mais importante do ano até agora. É o jogo que vai determinar
o que vai ser o resto do ano do Palmeiras, porque é um jogo que se o Palmeiras passa e passa bem, ele vai dar tranquilidade, uma tranquilidade absurda, vai trazer uma paz, a paz vai reinar no Allianz Parque. Em compensação, se perde de novo e pela primeira vez em uma competição nacional, um mata-mata para o nosso principal rival, a gente vai colher o peso disso também. A temporada vai ficar ainda mais pesada. Porque a questão não é ser eliminado da Copa do Brasil, mas para quem você é eliminado da Copa do Brasil. Porque eu acredito que todos concordam que a Copa do Brasil, dentre os três, é o campeonato menos importante que o Palmeiras disputa esse ano. Só que ela ganha um grau de importância absurdamente grande quando você pega seu principal rival. E aí não tem conversa, você tem que passar por cima. Não adianta você ter mais dinheiro, não adianta você ter mais estrutura, não adianta você estar melhor estruturado nesse momento, se você não demonstrar isso dentro de campo, se você não fizer valer isso dentro de campo, não adianta de nada. E esse é o momento de você fazer valer. Eu comparei esse jogo, eu acho que é muito importante, eu acho que é uma comparação que cabe, é com aquele jogo que o Palmeiras perde para o São Paulo de 3-1 no primeiro jogo da final do Paulista, e o reverter o 4-0 tirou um peso das costas daquele time na final do Paulista. Por quê? Porque o Palmeiras jogou mais leve o ano todo. E não é por acaso que aquele foi o melhor ano do time do Abel Ferreira, o melhor futebol do time do Abel Ferreira. Porque ele provou para ele mesmo que ele podia. O Palmeiras precisa de um jogo assim. Buscar o empate contra o Vitória, de repente, tenha sido um sinal de uma reação. Sim, de um jogo que o Palmeiras jogou mal. E eu esperava que jogasse mal, tá? Porque com tanto de mudanças, com 11 reservas, não adiantava esperar que esse time fosse jogar e apresentar um futebol absurdo, não. Porém, eu acho que a reação no segundo tempo é importante para dar moral para esse jogo. Se vai com uma derrota para esse jogo, você ia mais pressionado ainda. E se ganhar, a resposta para a temporada pode ser muito positiva. Espero que vocês tenham curtido essa análise. Peço para você, deixa o like, se inscreve no canal e avante palestra!